E nós estamos de volta com o nosso AppTV, agora para conversar com o presidente do Grupo Malbisa, Maurílio Biagi Filho, e o presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto. Um dos temas que vamos tratar é sobre os benefícios da Lei Rouanet como incentivo à produção artística nacional. E para isso, meus convidados, Maurílio Biagi e Nelson Rocha Augusto. Maurílio, muito obrigada pela sua presença, estamos muito felizes de recebê-lo. Obrigado pelo convite. Nelson, também seja muito bem-vindo. Eu que agradeço também a oportunidade. Bom, Maurílio, de que forma os empresários podem se beneficiar da Lei Rouanet, direcionando assim investimentos à cultura? Olha, muito simples. Primeiro, eu acho que muito antes disso, nós que criticamos o governo, nós que criticamos que o governo não aplica bem os recursos que tem, eu acho que o empresário, as pessoas físicas, enfim, todo mundo que paga imposto de renda, nós deveríamos ter um pacto, deveríamos ter um grande incentivo no sentido de pegar todas as brechas ou toda a legislação que existe, que permite que você pegue do seu imposto de renda, ao invés de entregar aquele dinheiro para o governo, você direcione esse dinheiro, eu acho que aí a sociedade civil estaria fazendo uma coisa maravilhosa. Então a Lei Rouanet é um das oportunidades que a gente tem de direcionar para empreendimentos na área de cultura, em diversas outras áreas, não é só na cultura que você pode pegar recursos da empresa, do imposto de renda da pessoa física ou jurídica e direcionar para empreendimentos na área de cultura. Agora, Nelson, comparando Lei Rouanet com PAC, você pensa que qual dos dois se encaixa mais no nosso sistema? Os dois são muito importantes. A Lei Rouanet, para as pessoas físicas, pode abater até 6% do imposto que elas têm a pagar e para as pessoas jurídicas até 4%. E não se confundem com o PAC, no sentido de que o PAC é só para as pessoas jurídicas, que é o Programa de Apoio à Cultura, ligado ao ICMS, porque está ligado ao governo do Estado. Então, uma empresa pode usar o seu ICMS no PAC e usar o seu imposto de renda na Lei Rouanet, né? Então, tem uma quantidade bastante grande de projetos aprovados aqui na nossa região, com apoio ao cinema, ao teatro, à restauração dos imóveis históricos, de resgate das crianças fazendo trabalho ligado à questão da cultura e etc. Como o Maurílio já colocou, e eu quero reforçar, é uma consciência cidadã utilizar esse recurso para que ele fique na nossa região, gerando emprego, gerando cultura, gerando desenvolvimento econômico aqui. Basta que os empresários ou as pessoas físicas tomem a iniciativa de aportar esse dinheiro dessa forma, que é extremamente simples. Faz a doação desse dinheiro para alguns dos projetos credenciados e depois ele vai receber um certificado disso e apresenta esse certificado na declaração do imposto de renda. Não tem nenhuma dificuldade. Portanto, como disse o Maurílio, eu quero repetir, é uma consciência cidadã. Nós precisamos, ao invés de só ficar apontando que o governo não faz, etc., como ele colocou, fazer o nosso trabalho. Então, o que está faltando para os senhores para realmente isso acontecer mais de fato, para disseminar mais? Só complementando, eu acho que o Nelson colocou muito bem, a vantagem do PAC é que ICMS as empresas estão sempre pagando. Imposto de renda depende de você ter lucro, ter resultado. Um ano de crise como esse que a gente está vivendo, né, é um ano de crise em que os recursos para a Lei Rouanet diminuem muito. As empresas apresentam resultados muito piores e uma boa parte das empresas não apresentam resultado. Tal. E o ICMS é uma coisa que pinga sempre. ICMS todo mundo paga de uma forma ou de outra. Então o ICMS eu acho que no caso que o ICMS é estadual, né, Nelson? Isso. É estadual, né? Então, o ICMS é um reforço no Estado de São Paulo muito importante, uma lei estadual muito importante. E além do que você tem aquele percentual que você pode deduzir do seu imposto de renda quando você vai na declaração. O que o pessoal reclama muito, os contribuintes reclamam muito, é que parte desses recursos você tem que recolher antes. Normalmente você paga imposto de renda em abril, né? E quando você faz essa declaração, aparentemente você tem que pegar isso e recolher em dezembro. Então você recolhe em dezembro e quando é em abril você apresenta o comprovante do recolhimento. Mas isso é uma coisa muito insignificante para ser uma
atrapalhar qualquer coisa. Então, quando o Nelson comenta da falta de conscientização do cidadão, o que está faltando para os empresários aqui assumirem mais essa postura, é muito Maurílio? mais divulgação, né, Nelson? É muito mais divulgação. Divulgação, é muito mais, benefício, divulgação, olha, resultado. eu fiz uma campanha nessa linha, o Nelson lembrou isso aqui agora há pouco, eu me lembro que a Receita Federal, Ribeirão Preto, o superintendente da Receita Federal, que era o Glauco, hoje nem sei quem é mais, se é ele ainda, ele veio junto conosco e fez um levantamento e fez, olha, aqui em Ribeirão Preto, naquela época, são muitos anos atrás, eram 6, 7 milhões de reais, só da cidade, do pessoal que declara aqui na cidade, poderia ser revertido para instituições de caridade que estejam devidamente cadastradas, não é? Então, isso hoje deve ser um número muito maior, né, que faz a diferença numa cidade. Falta o esclarecimento e esse tipo de campanha, Patrícia, como vocês estão dizendo. Eu vou apenas dar o exemplo, quando estavam falando, estava fazendo a conta de cabeça aqui. Para as pessoas físicas que recebem, por exemplo, R$5.000 por mês, como ela tem na alíquota do seu imposto de renda 27,5%, ela vai poder, para fazer o uso do benefício de até 6% que ela tem a pagar por ano, ela pode fazer uma contribuição da ordem de R$1.200 a R$1.300. Então pronto, o sujeito sabendo disso, se ele sabe que no contra-cheque dele ele tem um salário de R$5.000 por mês, ele pode fazer uma contribuição da ordem de R$1.200. Então ele se movimentar, saber quais são os programas que estão apoiados pela Lei Rouanet, os organizadores da cultura, obviamente, têm que difundir isso para que as pessoas saibam que tipo de programa que ele vai estar apoiando, se está apoiando o cinema, o teatro, a restauração dos imóveis históricos e etc., tá certo? E fazer esse tipo de contribuição. Quem ganhar 10 é o dobro, quem ganha 15 é 3 vezes mais, assim por diante. Cria um múltiplo que fica fácil do sujeito entender. Por exemplo... E ele vai ver também o resultado ali, né? Exatamente. Então, um médico, um advogado, eu sou filho, neto, etc. de médicos, os médicos não sabem fazer a conta. Então, com todo respeito, porque minha família toda é desta classe que eu tenho muita honra. Mas a gente faz a conta, pronto, dá pronto, é matemático, não tem muito o que discutir. Mas é importante, todo médico tem, meu sogro também era médico, eu vivi um pouco isso, né? E imagina, conheci teu avô, agora você falou, tô lembrando, nossa senhora. E na verdade, o contador ou a pessoa que faz a declaração, todo mundo tem alguém que faz a sua declaração de renda. E agora, hoje em dia, tem muita gente, você não faz a sua própria declaração de renda, que eu sei. Mas enfim, eu, por exemplo, não faço a minha declaração de renda, tem alguém que faz, e essa pessoa... Normalmente ela vem, ela te dá opiniões, então eu acho que é muito importante. Primeiro fazer isso que vocês estão fazendo aqui, parabéns. Isso aqui é ótimo, né, Nelson? Divulgar, trazer, existem pessoas dispostas a contribuir, né, questionar. Depois, especificamente nos contadores e as pessoas que, de certa forma, contribuem com empresas e para a feitura dos impostos de renda. Então, Maurílio, dá um exemplo. E às vezes o contador, eu lembro no passado, quando eu cuidei disso um pouco, às vezes o contador fica com preguiça, porque você, para fazer isso tudo, você tem que fazer um cálculo, você tem que fazer uma estimativa em dezembro, de quanto é que você vai recolher. Então o sujeito fica com medo de errar, fica com medo depois da pessoa para quem ele está fazendo a declaração de imposto de renda, reclamar com ele, fala, pô, você errou, recolheu um pouco a mais aqui, mas se ele recolheu um pouco a mais, foi por uma causa fantástica. Então dê um exemplo que o Grupo Malbisa investe com a Lei Rouanet aqui pra gente. Nós fazemos, eu não sei te dizer, mas fazemos com a Orquestra Sinfônica, fazemos com a Casa das Mangueiras, fazemos com aquela, eu não sei como é que chama esse Instituto da Criança, do Menor Adolescente, que é uma entidade da Prefeitura, né? Nós fazemos isso, e devo confessar, porque veja como é que é importante isso. Eu me lembro que há uns anos atrás, teve um ano que nós não fizemos, porque esquecemos de fazer, mesmo, né? Passou batido, e isso depois de dezembro você não pode fazer, depois de 31 de dezembro você não pode fazer. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito atento, porque também não é época de recolher imposto de renda. Até 31 de dezembro, a época de recolher imposto de renda. Se fosse junto, evidentemente que as autoridades sempre, evidentemente que elas preferem que o imposto de renda seja todo recolhido para a finalidade que é para o governo, vamos dizer assim. Mas então essa pegadinha de ter que recolher em dezembro, acho que é para atrapalhar um pouco. Mas a gente precisa ficar atento, porque para a sociedade civil, isso como cidadania, como o Nelson falou, é muito importante. Nelson, e o banco?
Bom, o Ribeirão Preto tem um projeto lá na Vila Virgínia, que nós começamos em 1999, portanto tem 10 anos praticamente que ele está em curso. O espectador pode consultar o site agenciaculturalbanco-ribeirãopreto.com.br, tudo junto, né, onde atendem menores carentes, preferencialmente naquela região, onde são feitos cursos de literatura, música, e vários outros mais, escultura, dança, etc. E também nós apoiamos fortemente e revitalizamos, digamos assim, o cineclubismo em Ribeirão Preto a partir de 2002, com o apoio lá ao Cineclube Cauim. Então nós estamos concentrados, pelo próprio tamanho do banco, nós estamos concentrados nesses dois projetos. Então todo projeto onde o Cauim está envolvido, nós estamos por trás colaborando com eles, não é só com a disponibilização dos recursos que estão colocados em lei. As pessoas e empresas que têm sensibilidade para isso podem contribuir com a cultura muito mais. Por exemplo, os projetos do Cauim, mesmo independente do dinheiro, para a formatação da captação dos recursos, são elaborados por nós. Porque a gente conhece, sabe da seriedade. O Maurílio também colabora muito na pessoa física, etc., indicando pessoas que possam estar investindo, que possam estar apoiando esse tipo de empreendimento. Mas tem vários na cidade. O Espaço Santa Elisa de Teatro, que o Gilson Filho é o timoneiro, digamos assim, que está lá dando aula, conduzindo, etc., merece todo o apoio. O Canarinho merece todo o apoio e outros mais. Tem vários projetos na cidade. A nossa cidade é uma cidade universitária, que a efervescência cultural é forte e carente de apoio financeiro. Quer dizer, multiplicidade de projetos existem. Tem N pessoas aí fazendo coisas bonitas e bem feitas. Então deixa eu aproveitar o seu gancho e citar aqui os Estúdios Kaiser também, que agora teve um grande incentivo pelo PAC e que junto com a APP também estão querendo tornar aqui Ribeirão Preto uma grande capital do audiovisual, e a possibilidade tem, porque profissionais tem, a gente tem estudantes, tem mercado e tem um espaço maravilhoso. Eu gostaria que os senhores colocassem aqui a sua opinião. Patrícia. Primeiro, eu acho que a gente tem que enaltecer, porque uma das coisas importantes, eu acho, nessa área é você dar ciência, dar conhecimento de quem faz, de quem contribui, etc. Aí você está falando aí quando você fala do cinema aqui em Ribeirão Preto, você tem que lembrar do Edgar de Castro, não tem jeito, mesmo que a gente não queira, né, Nelson? Mesmo que a gente não queira, né? E eu ia falar do Banco Ribeirão. Acho que o Banco Ribeirão tem uma postura muito importante nessa área. Ele até pela formação, tanto dos principais acionistas, como do Nelson, que é acionista e diretor, que tem uma visão social. Né? Isso é muito importante. Então, outro exemplo, você me disse que foi hoje na Companhia de Bebidas Ipiranga, é um exemplo de uma companhia que está presente em tudo, faz e contribui muito. Então, na verdade, essas companhias têm um papel importante, podem fazer muita coisa. O Espaço Cinema foi um trabalho muito bem feito, que está frutificando, né? Está lá, está frutificando. Era um projeto, isso é um sonho do ex-prefeito Palocci, do ex-ministro Palocci, e que ele sempre dizia que isso aqui, com o sol que nós temos, com as condições que nós temos tudo para ter aqui um centro de cinema. E não conseguimos ainda fazer, mas está decolando, aos pouquinhos, pela persistência do Edgar, está decolando, né, Nelson? Acredito, então. E Nelson, você também acredita nessa possibilidade? Muito. A qualidade do cinema feito em Ribeirão Preto já é conhecida, tem a questão da luz, que o Maurílio está lembrando, e todos os cineastas que vêm para cá destacam isso. O Volpato tem falado muito sobre isso. Eu passei, porque fui o pioneiro na elaboração de fundos de apoio ao cinema, com a nova legislação chamada Funcine. Quando eu era presidente da BB da TVM, nós fizemos o primeiro Funcine. E trouxe várias pessoas aqui para Ribeirão Preto, inclusive para conhecer esse tipo de projeto. E a Marisa Leão, a Paula Lavigne, não tem um diretor ou produtor de cinema que venha para cá, Guilherme de Almeida Prado, que venha para cá e que não destaque essa questão da própria qualidade da luz e do potencial que tem no cinema aqui em Ribeirão. E isto, digamos, de alguma forma, precisa ser melhor apoiado pela sociedade e comunidade local, com o poder público, mas sobretudo com a sociedade civil organizada, para que de fato tome curso.
Porque, eu repito, esta é uma indústria da cultura importantíssima do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista da reflexão. Nós estamos numa crise gigantesca. Se o ser humano não refletir através da cultura, você não vai encontrar soluções para esse tipo de coisa. Porque essa crise internacional é uma crise que certamente quebra todos os paradigmas que existiam e que vão precisar ser refeitos. E quase tudo é refeito através da reflexão cultural, onde tem os espaços para que as coisas possam acontecer. Então, mais uma vez, é fundamental ter esse tipo de apoio e que a nossa cidade consiga ter o seu espaço. E o prazer dessa entrevista aqui sem falar de crise, né, Nelson? Mas eu ia tocar nesse assunto agora, Maurílio, não me corte. Você sabe que você até me bloqueou, que você está aqui perto de mim, e falando em crise, vem Henrique Meirelles. Tem dois grandes produtores brasileiros, cujas famílias são de Ribeirão Preto, cujos pais moram em Ribeirão Preto, que um é o Guilherme de Almeida Prado, né, e o outro é o Meirelles. Como é que é o primeiro nome Fernando Meirelles. O outro é o Fernando Meirelles. Eu estava com o Henrique Meirelles aqui, você fica falando de crise e tal, me bloqueou aqui. Você pode ver que eu só pus Meirelles aqui, não pus o Fernando, com os dois eu já tentei falar, já falei, já mandei recado, puxa, nós precisamos, e eles têm vindo a Ribeirão Preto. Eu acho que a gente precisa, através de movimentos como esse, de engajá-los um pouco mais Kaiser, aqui, né? E filmando nos estúdios Kaiser, isso que é bacana. O Guilherme filmou uma parte do Onde Andará do Veiga. Eu tenho outro grande projeto aí também, para fazer uma minissérie aqui em Ribeirão Preto, também nos estúdios Kaiser. Agora, os senhores citaram de crise, sobre a crise eu tenho que comentar, Maurílio. Você é um grande empresário que atua no Brasil inteiro, é referência. Como é que você vê essa crise? Ainda só sentimos um pouquinho dela, ainda vem mais coisa por aí. O que o senhor pensa? Veja bem, a crise, ela no Brasil, por enquanto, ela é uma crise muito aguda. Você tem segmentos que estão sentindo muito, segmentos que estão sentindo menos. Alguns segmentos estão sentindo, não é por causa da crise, é por outras razões. Então a crise também é um cobertor enorme. Você está vendo que uma opção de coisas que elas iam acontecer com crise ou sem crise, a crise acaba se debita a crise. Eu acho que o tsunami passou. Agora nós temos uma situação real onde você tem, principalmente o Nelson está aqui, que é melhor que ele, ninguém pode falar, que é uma crise de crédito. Nós estamos absolutamente sem crédito nesse momento. Então não temos repasse de fora para cá, então nós estamos completamente... E os bancos brasileiros, essa é a boa notícia, tem uma situação muito, muito, muito privilegiada em relação ao resto do mundo. Mas nós não somos uma ilha. Ok, Nelson, também a sua opinião, por favor. A crise é de grandes proporções, precisa ser respeitado. O sistema financeiro, principalmente americano, mas de alguma forma europeu também, não faz hoje em dia o seu papel de intermediação financeira, e sem a intermediação financeira, quem tem excedente financeiro não disponibiliza para quem tem carência financeira. E isso não tem como lubrificar e fazer com que a economia funcione, tanto para o investimento quanto para o consumo. Então, nós estamos vivendo nesta semana um momento histórico importante, porque as autoridades econômicas americanas estabeleceram um cronograma para começar o processo de limpeza do chamado lixo tóxico, para fazer com que haja uma desintoxicação do sistema financeiro americano e o crédito comece efetivamente a fluir de novo no âmbito internacional. Se isto acontecer, como o Brasil tinha vários aspectos que nós chamávamos de vícios e que viraram virtudes, quais eram os vícios? Nossa taxa de juros extremamente alta, nossa situação do sistema financeiro pouco alavancado, uma situação de uma dificuldade pela memória inflacionária de controles da inflação, uma situação fiscal de um governo que acaba gastando muito e não necessariamente gastando bem, tudo isso e uma economia bastante fechada. Tudo isto eram vícios que se tornaram virtudes no momento da crise, porque uma economia fechada você se protege mais da crise. Um sistema financeiro pouco alavancado, ele é menos vulnerável à crise. E assim por diante. A taxa de juros extremamente elevada começou um processo de descenso que nós imaginamos que pode e deve continuar. Vamos saber que aí sim o Henrique Meirelles vai decidir lá com os colegas do Banco Central. No entanto, quer dizer, o Brasil consegue, com esses aspectos todos de um equilíbrio macroeconômico que nós vivemos hoje,
alongar um pouco o prazo de validade da contaminação do Brasil com relação ao resto do mundo. O que o Nelson falou é muito fácil de entender. Quem tem recursos, guarda os recursos e não empresta para quem não tem. No fundo, esse é um dos problemas. E o Brasil tem uma vantagem enorme, que é o que era um defeito no passado, que ele pode ainda, ele tem uma margem para baixar juros, o resto do mundo inteirinho não tem mais margem. Já bateu. A taxa de juros nos Estados Unidos hoje oscila entre 0,25% a 0% ao ano. A nossa aqui ainda está em 11,25%. Então é um ano de retração. E se nós tivermos sorte, a gente vai sair menos machucado. Precisa ter sorte agora. Ter sorte e boa condução. Nós aqui temos, agora até o presidente Obama, pela notícia que eu li hoje, ele está mais otimista. Hoje ele deu declarações otimistas com relação a que isso é muito importante. Os Estados Unidos vão ser o balizador dessa crise. Gostaria muito de ficar mais tempo aqui nesse programa, porque não é sempre que nós podemos ter Maurílio Biagi e Nelson aqui no nosso PPTV, né? Mas eu quero muito agradecer a presença, a palavra de vocês aqui, mostrando um pouquinho da realidade e orientando aí você de casa. Maurílio, prazer recebê-lo, volte sempre. Obrigado. Nelson, muito obrigada também. Volte sempre à nossa PPTV, viu? Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade. Imagina, gente. Infelizmente, o PPTV de hoje vai ficando por aqui, mas agora você pode aproveitar e assistir o nosso programa pela internet no www.apptv.com.br. Um forte abraço para você e até o próximo programa.